Começa agora na Campina FM, Mercado Campina, um jeito simples de tratar a economia. 12:11, como acontece toda terça-feira, a gente conhece a história de uma empresa aqui de Campina Grande, de um empresário que atrai empregos para a cidade, que traz a movimentação econômica. A gente já recebeu aqui grandes empresários de Campina Grande, já contou a história de diversas empresas e hoje é a vez de a gente conversar com o Lamartine Filho, ele que é o gerente da Caoa Sherry, uma empresa até recente aqui na nossa cidade, mas que vem crescendo e que já tem muita novidade pra gente trazer aqui no Jornal do Meio-Dia. Lamartine, seja bem-vindo à Campina FM, satisfação conversar com o senhor aqui na 93.1. Obrigado, Gustavo, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Campina FM, Jornal do Meio-Dia. Mandar um abraço para Gustavo Xavier, João Paulo Araújo e a Bruna Moraes. É isso mesmo, a marca é nova, mas assim, já traz muita novidade, carros com tecnologia de ponta, conforto, 5 anos de garantia. Começamos agora em agosto e já entregamos vários carros, eu acho que em média de 100 carros. E a satisfação dos clientes está 100%, não teve uma reclamação, só elogio. Ô Lamartine, a respeito da marca, a Sherry já existia, a Caoa é um grande conglomerado, né, de empresas aqui no nosso Brasil, e houve essa junção aqui em Campina Grande desde agosto. Como foi para o senhor, que já trabalhou no ramo em outras concessionárias, ir para esse desafio e assumir a Caoa Sherry aqui em Campina? Na verdade, minha vida foi de desafios, né? Comecei na Kia, que quando a Kia chegou no Brasil também era uma aposta, mas por conhecer de carro, eu vi o produto e vi que iria se destacar também, um produto com 5 anos de garantia. Então eu passei 8 anos em João Pessoa lá na Kia e graças a Deus foi muito bom, foi uma escola muito boa para mim. E aí eu recebi a proposta para vir gerenciar a Mitsubishi aqui em Campina Grande. E aí quando foi em agosto eu recebi essa proposta da Sherry, da Caoa Sherry. E aí eu na hora disse, não, realmente é uma marca que vai crescer, porque um grupo forte, o Grupo Caoa, para quem não sabe, é o maior grupo automobilístico do Brasil. Então assim, o Dr. Carlos Alberto, ele sabe onde investe, ele sabe onde bota a mão. Então eu sabia que queria ser um grande sucesso. E esses desafios ao longo desses anos, Lamartine, a gente teve um boom econômico há um tempo, quando você estava na Kia, carro vendendo como se fosse água, a gente passou por umas dificuldades. Qual foi a maior lição que o senhor teve ao longo desses anos nesse meio? Assim, a maior lição que eu tive foi que a gente nunca deve desacreditar de algo que é novo. É o que eu digo a meus clientes hoje. Às vezes alguns chegam mas aí a marca presta e tal, é boa, não é? Eu digo, primeiro, tem um grupo muito grande por trás de tudo isso, que é o Grupo Caoa. Segundo, é uma marca que dá 5 anos de garantia. Então, uma marca para dar 5 anos de garantia no carro, realmente ela tem que confiar. Então, chegaram até gerentes de outras marcas e tal, para conhecer nossos modelos e entender porque como conseguiria fazer tanto acabamento, tantos opcionais e no preço tão bom e uma garantia alongada. Então, a explicação é essa. Realmente, Carlos Alberto chegou muito forte com a marca e é só sucesso, vendendo muito. Quais os produtos que a gente tem na Caoa Sherry? Eu sei que o carro-chefe é o Tigo 2, né? Isso. Vou até conseguir um desconto hoje com o Lamartine, viu? O desconto já tá garantido, Quando sair daqui pode ir lá pegar o seu. É o seguinte, nós temos o New QQ, que é o nosso popular de luxo, que eu chamo ele, que ele é um carrinho menor, mas bem espaçoso, com vários equipamentos. É um carro muito bom, que também tá saindo bem, mas como você bem falou, o Tigo 2 é o carro-chefe, que chegou aí com vários opcionais, um acabamento muito bom, o espaço interno bom e o preço. Ele se diferencia dos outros, né? Tem vários na mesma categoria de outras montadoras, mas ele tem algumas diferenças. Exatamente, e começando pela garantia de 5 anos, que só quem tem a Hyundai, que também é do mesmo Grupo Caoa, mas o preço dele é o ponto principal. Eu nunca vi, até hoje eu trabalhando com carro, o cliente chegar e dizer, Lamartine, seu carro tá barato. E hoje, na Caoa Sherry, eu escuto muito isso. Então, chegou o Tigo 2 vendendo muito, agora recente recebemos o Tigo 5X, que é um SUV também já na linha ali do... A gente coloca ele como concorrente do Q3, porque os concorrentes dele, assim, como HR-V, Creta, que são carros que ficam um pouco meio que
vamos dizer assim, apagado perto deles por conta do motor, já é um motor turbo e nenhum dos concorrentes dele tem esse motor turbo. Então a gente recebeu esse carro em média de 20 dias e a gente já vendeu mais de 10, já entregou mais de 10 carros desse novo? Desse novo, do 5X. A aceitação tá muito boa e agora faz 2 dias que desembarcou a carreta lá com vários 5X e chegou uma novidade. Para quem não conhece ainda, acho que a maioria não conhece, mas pode ir lá na loja conhecer, que é o Tigo 7. Ele vem na linha do Tigo 5X, sendo um carro um pouco maior, uma câmera 360 graus. Tem algumas novidades, é bom ir lá e conferir. Conferir, né? A respeito do Tigo 2, qual é a faixa de preço dele hoje, Lamartine? Porque a gente tem carro nessa categoria que o motor é até um pouco abaixo, mas o valor tá muito acima. Qual é a faixa de preço do Tigo 2 hoje? Exatamente, o Tigo 2, ele parte de 60.500. Os mesmos da mesma categoria já parte quase de 80, né? Exatamente, parte de média de 75 a 80 mil. Então é uma diferença muito grande de preço. É em média de 15 a 20 mil já das versões iniciais. E meu top de linha, que custa 70.990, os concorrentes dele na categoria top também vão para 100 mil. Então já é 30 mil de diferença. É uma diferença absurda, né? Na hora de vender esse carro, o cliente chega, o que é que ele procura, Lamartine? É o motor, é os opcionais, é a parte de dentro, é o tamanho? O que é que o cliente hoje está buscando em um carro? Na verdade, hoje é aquela velha palavra-chave, é o custo-benefício. É o que o carro vai lhe oferecer, é o que o carro traz de opcionais, o que o carro traz de acabamento, de garantia e o preço. Porque assim, não adianta também você chegar e focar só no preço. E um carro não ter tantos opcionais, não ter um acabamento tão bom. E lá não. Nós conseguimos trazer esse conjunto de uma forma imperdível, assim, que é todo o pacote de opcionais que ele tem, a garantia de 5 anos e o preço. Em relação também a essa questão do motor turbo, o que é que diferencia nele? Ele é 1 ponto quanto, mas ele é turbo, quantos cavalos? Isso, o Tigo 5X, que é o que eu te falei, que eu também tenho o Arizo, que é o nosso sedã, né? Isso, o nosso sedã, ele é 1.5 turbo. O motor do Arizo, do Tigo 5X e do Tigo 7 é o mesmo, motor 1.5 turbo com 150 cavalos. O motor do Tigo 2, ele é 1.5 com 115 cavalos, que também é um motor que para o carro ele desenvolve muito bem. Nesses anos como vendedor, aqui entre nós que ninguém nos ouça, qual o poder de convencimento que Lamartine tem? O que é que o senhor procura mostrar? O que é que o senhor foca na hora de vender o carro? Desde o tempo da Kia, passando pela Mitsubishi, dentro de Lamartine, o que é que dá para oferecer ao cliente? Rapaz, é o que eu sempre falo à minha equipe, eu sempre faço reuniões com eles e eu digo que a verdade, você não pode enganar o cliente, você tem que trazer aquela verdade. E ontem na verdade, eu vendi um carro a um pessoal lá de João Pessoa, Luiz Henrique, Simone e o Lula, que eles são donos até da Itacoatiara lá em João Pessoa, então são pessoas que me seguem desde a Kia. Na Kia eles compraram 2 carros comigo, fui pra Mitsubishi, compraram uma Triton comigo e agora comprou o Tigo 2 pra filha dele, pra Juliana. Então assim, é o que eu digo, o cliente ele vira fiel a você, ao seu atendimento e nem sempre a marca. Então é o que eu digo a eles, trabalhem com a verdade, tratem os clientes como vocês quisessem ser tratados, com excelência, porque assim, atendimento é tudo. Às vezes um cliente deixa de comprar um carro que ele queria, mas compra um carro que ele não estava nem pensando tanto só por conta do seu atendimento. Então é isso que eu prezo. Como eu fui muito tempo vendedor, os 8 anos que eu passei na Kia não foi como gerente, foi como vendedor, então eu trago isso comigo e levo para a equipe para eles seguirem também e se tornarem até futuros gerentes. Eu acredito que é até um problema hoje em alguns locais, Lamartine, para a gente comprar qualquer coisa, é o vendedor que não entende que essa parte do atendimento é o primordial. A gente escolhe pelo preço, claro, acho que é um termo de comparação, mas você chegando num local, sendo bem tratado, o vendedor mostrando o que é que você vai ter de bom naquilo, até às vezes o que é que você pode ter de ruim em algum produto, isso convence o cliente, isso leva o cliente a finalizar a compra, né?
Exatamente, é como eu te falei, atendimento é 100%, é só a gente se colocar no lugar da outra pessoa. Às vezes a gente chega até no shopping e tal, eu falo isso direto também a eles, não, eu vou comprar uma camisa ali para meu irmão que é aniversário dele, eu chego naquela loja, vou olhar uma camisa, termino levando uma bermuda, termino levando uma sandália, um sapato, coisas que não estavam na minha cabeça, e o atendimento da vendedora foi tão bom que aí me induziu a comprar outros produtos. E esse é o caminho que a gente tem que levar, acho que em qualquer lado da vida, é a forma de tratar as pessoas, e acredito que independente do meio, quem está trabalhando, quem tem contato, quem está entrevistando alguém ou quem está vendendo algo a alguém, tem que ter essa noção de tratar bem as pessoas, né? Exatamente, e ontem eu recebi várias mensagens, até repostei no meu Instagram, que para mim, assim, o reconhecimento pessoal e profissional vale mais do que dinheiro, e eu recebi várias mensagens ontem, porque vou até contar isso a vocês em primeira mão. Postei ontem, mas alguns de vocês podem não me seguir, mas ontem a gente terminou o dia em primeiro lugar das 42 lojas, todas as Caoa Sherry do Brasil. A gente terminou ontem em primeiro lugar, Campina Grande. E isso, assim, é um motivo de muito orgulho para mim, para minha equipe e com certeza para o Dr. Carlos Alberto. Na quantidade de vendas, é? Na quantidade de vendas, isso. Então, assim, é para o Dr. Carlos Alberto, eu acho que ele deve estar muito orgulhoso. Por quê? Porque ele é de Campina Grande. Então, assim... ele é paraibano. Ele é paraibano, né? É de Campina Grande. Então, ele deve estar vendo lá os números de Campina. É até a pressão que meu regional lá de São Paulo dá. Martim, não, sua responsabilidade aí é dobrada, porque todo dia quando o Dr. Carlos acordar, ele vai olhar os números de Campina, então ele deve estar muito satisfeito. É tipo como se fosse um termômetro, né? Se Campina tá indo bem, isso já pode puxar outras concessionárias, e Campina serve de exemplo, né? Exatamente, e ele tá investindo muito agora. Recentemente, faz uma semana, começou uma reforma lá, vamos fechar a loja toda de vidro, climatizar, um investimento muito pesado, então ele confiou em Campina e graças a Deus tá dando tudo certo. Qual é a expectativa para o ano de 2019? Quais os planos da Caoa Sherry, da gerência, em relação às vendas desse ano? O ano de 2019, na minha cabeça, já iria ser um ano muito bom, por essa mudança de presidente e tal. Eu sempre disse isso. Meu pai diz uma coisa, ele diz: meu filho, olha, quando tá ruim, não se preocupe, é porque vai ficar bom. Quando o negócio tá bom demais, você fica já com o pé atrás. Mas quando o negócio tá ruim como tava, então é porque vai ficar bom. A gente fica na esperança, né? Exatamente, a gente fica na esperança. Então eu já sabia que o ano de 2019 ia ser muito bom. Eu sabia, eu pensava que a Caoa Sherry iria começar um trabalho muito bom, pensava, mas não do jeito que tá. Principalmente esse mês que me surpreendeu. Dia 15, eu bati minha meta. Então, minha meta são 15 carros, era como se eu estivesse vendendo um carro todo dia. Então, eu sabia que a marca ia estar naquela crescente, mas não sabia que o crescimento ia ser tão rápido. Mas, como eu lhe disse, é produto. É produto, é garantia, é confiança do grupo, é um conjunto de coisas boas. Tem um amigo que manda uma mensagem aqui, Lamartine, perguntando a respeito da garantia. Como é que funciona essa garantia? É 5 anos de tudo, é? A garantia são 5 anos total. O motor, o câmbio, o que não entra na garantia são aquelas peças que sofrem desgaste natural. Sim. Pneu, pastilha de freio, bateria, que tem aquelas garantias de 1 ano, 2, mas motor e câmbio, 5 anos de garantia total. E outra coisa, pra quem não tá sabendo também, que ainda ficar naquela, Lamartine, será se futuramente eu vou perder dinheiro no meu carro? Não vai. Porque nós estamos com um plano de recompra garantida. A gente paga o preço da tabela FIP, o cliente usou o carro 1 ano, a gente paga. Quiser trocar, a gente paga o preço da tabela FIP, então não tem esse negócio de perder dinheiro com a Caoa Sherry, não. Até porque os carros também, mesmo se não pagássemos a tabela FIP, o carro, como já está no preço muito bom, 20, 30 mil abaixo do preço dos concorrentes, não iria ter aquela depreciação toda, mas mesmo assim, estamos pagando o preço da tabela FIP nos nossos modelos. E até o ouvinte que esteja pensando em comprar um carro zero, até trocar o carro, Lamartine, você que tem experiência, todo mundo pensa, eu vou comprar um carro de tal marca, porque sei que para revender é mais fácil. Ainda existe isso de revenda de uma marca mais fácil? Por exemplo, a Caoa Sherry surgiu ano passado, mas já tem esse adendo aí de as pessoas que quiserem comprar vão ter essa facilidade. Ainda existe essa questão de marca? Como é que o senhor conversa com o seu cliente? Pouca coisa, ainda existe, mas muito pouco. É mais cultural, né? É mais cultural, como a gente tá num mundo de que a informação chega muito rápido, então hoje em dia todo mundo tem contato às redes sociais, à internet e tal, então acabou essa questão de não, só marca X ou Y, eu vou comprar, não vou perder dinheiro.
pra falar a verdade, toda marca que você for comprar vai ter uma depreciação. Claro que lógico, possa ser que uma ou outra tem um pouco a menos, mas como nós chegamos já com esses atributos para o cliente, essa recompra garantida, a garantia de 5 anos também. Você usa o carro hoje, um carro zero, 2, 3 anos, quando você vai vender o carro com 2 anos de garantia ainda de fábrica para um cliente que vai comprar um carro usado. Então isso aí já segura o preço do seu carro também. Ô Lamartine, a respeito do mercado, o senhor falou que está muito esperançoso, a gente tem novo presidente, Jair Bolsonaro. Ao longo desses anos, teve algum momento que Lamartine pensou em abandonar o ramo de concessionária de vender carro porque as vendas caíram realmente? Não, eu sempre gostei de desafio, como eu te falei no início, e nunca gostei de nada fácil. E se tem alguma crise, algum momento difícil, isso aí vai ser normal. Em todo ramo a gente vai ter os altos e baixos, então eu nunca pensei em desistir, até porque, graças a Deus, desde que eu comecei a venda de carro, a trabalhar nesse ramo automobilístico, foi só crescimento. Como eu te falei, eu era vendedor da Kia. Na verdade, esses 8 anos que eu passei na Kia, eu passei 4 anos em um grupo. Quando estava com 4 anos, eu recebi uma proposta melhor, fui para outro grupo. Que vendia Kia também, vendia Kia também lá em João Pessoa. E aí recebi a proposta para gerenciar a Mitsubishi, já foi um crescimento, e agora também recebi essa proposta que também foi muito boa. Então assim, foi só crescimento. Para mim essa parte de queda, de crise, eu nem levo em consideração. E o Lamartine é bom de marketing, viu? Algumas pessoas, Lamartine, devem estar escutando agora e pensando, será que é Lamartine aquele do Instagram que está sempre nos eventos em Campinas fazendo a propaganda da Kia, da Caoa, da Kia, da Mitsubishi? É esse Lamartine mesmo, Lamartine Filho, que está sempre nos eventos divulgando a marca. Acho que você entendeu, Lamartine, ao longo desses anos, que essa propaganda lhe ajuda demais, né? Demais mesmo. Eu ia até tocar nesse assunto também. Eu tenho uma grande arma hoje, que é essa minha rede social, esse meu Instagram, que começou tudo por conta até do bom relacionamento que eu tenho com alguns artistas, com o Xande do Aviões de Forró, a Solange Almeida, o Jonas Esticado, o Luan Estilizado, o Thales Lessa, toda essa galera. E aí eles sempre no show, quando me vê, Lamartine ali e tal, o cara lá daqui, o cara da Mitsubishi, o cara da Caoa Sherry e tal. Já escutei muito alô pra Lamartine Festa. Pois é, então isso aí, queira ou não queira, você fica famoso, entre aspas, sem querer, porque o pessoal fica procurando. E eu digo isso no meu dia a dia. Eu vendo carro a gente de outros estados que eu nem conheço, nem sei quem é, e o cara pega meu número, me liga, você que é Lamartine, eu quero comprar o carro com você, eu sou aqui de Recife, sou do Natal, sou de Fortaleza. Então esse marketing aí que você falou, hoje o mundo é isso, né? Rede social, todo mundo tá com seu celularzinho acompanhando as notícias, Instagram e tal, então isso me ajuda muito. E passa até credibilidade. Quem abre o Instagram e vê que o senhor finalizou uma venda, botou a foto com o cliente, sabe que aquele produto está saindo, sabe que é resultado, sabe que é negócio que está acontecendo. Se as pessoas estão comprando, é porque de fato o produto funciona, né? Exatamente, você tocou no ponto chave aí, você parece estar tirando as palavras da minha boca, porque eu ia citar esse exemplo também de Oswaldo, que é um amigão meu, eu estudei com ele, e ele foi um dos clientes, um dos vários clientes que todo dia acompanhando as entregas, aí disse, Lamartine, eu vou aí na loja, porque não tem condições não, todo dia você tá dando carro aí, você tá dando, porque todo dia você tá entregando carro, e realmente esse carro é bom, e ele comprou o Tigo 2 e tá muito satisfeito. Então isso acontece muito, passa uma credibilidade também para os clientes. Deixa eu fazer só a propaganda do Lamartine. No Instagram, o Lamartine é o Lamartine _Caoa _Sherry. Olha só, ele tá quase com 20 mil seguidores. Lamartine, para encerrar, a gente tá passando o nosso horário. Como é que faz? Onde é que está a Tigo? Qual o contato que o cliente, o ouvinte pode fazer para poder comprar seu Tigo 2, o Arize, o QQ? Nós estamos localizados na Avenida Brasília, ficamos ali entre nossos irmãos, que é o mesmo grupo que a Ford e a Hyundai. Ficamos ali no meio, onde era a Caoa Caminhões, e o nosso contato lá é 3182-4000. Então quem quiser dar uma ligação, fazer uma ligação, procurar saber dos carros ou ir até nós, pode ir, que as portas estão abertas. Começamos a reforma. Sem compromisso, né? Pra ir conhecer. Sem compromisso, mas chegou lá, compra, tu não sabe. Quando entrou na minha sala ali, não tem pra onde correr não, eu faço o melhor negócio e o cliente sai muito satisfeito. Isso aí é muito bom, eu escuto também muito falar isso. Os clientes chegam lá pra dar uma olhada, conhecer e tal, termina que no final do atendimento ele finaliza a venda e diz, rapaz, eu nem pensava em comprar, mas a proposta foi tão boa, o custo-benefício, aquele que eu te falei, tá
sendo tão bom que eu preferi fechar logo. Show de bola. A gente conversou com Alan Martini Filho, ele é que é o gerente da Caoa Sherry aqui em Campina Grande. Veio falar um pouquinho da história da empresa, da história dele no ramo e também a respeito dos negócios. Alan Martini, muito obrigado pela presença. Obrigado eu por toda a assistência de você, Gustavo, a Bruna, o João Paulo, e o que precisar do amigo, as portas estão abertas. Show de bola. A gente conversou com o Alan Martini Filho, agora 12h31. Mercado Campina, um jeito simples de tratar a economia.